Capítulo 17. Departamento de Operações Especiais. Companhia de Segurança Blackthorn. Ao ver a placa, Clyde ficou surpreso, mas já sou razoável. Cara, o que eu digo sobre isso? Ele balançou a cabeça e riu de subir os degraus e bater gentilmente na porta entreaberta com a mão direita. O som ecoou lento, mas ritmicamente. Porém, não houve resposta. Apenas um fraco som de crepitar que podia ser ouvido. Klein repetiu, apenas para ser recebido com o mesmo resultado. Ele passou a empurrar a porta, aumentando a fresta enquanto olhava para dentro. Um sofá clássico que poderia servir para atender os hóspedes, uma poltrona de tecido macio e uma mesa de centro de madeira robusta. Havia uma garota de cabelos castanhos atrás de uma mesa logo em frente, com a cabeça caída. Mesmo que a companhia de segurança seja apenas um disfarce, isso não é muito impróprio. Há quanto tempo esse lugar está fora de negócios? Certo, vocês não precisam de nenhum negócio. Klein se aproximou enquanto reclamava silenciosamente e bateu na mesa logo ao lado da orelha da garota. A menina de cabelo castanho sentou-se imediatamente e rapidamente levou o jornal à sua frente, cobrindo seu rosto. Jornal Honesto da cidade de Tingen. Belo nome. Klein leu em silêncio o título da página em sua frente. O serviço de trem a vapor expresso ascendente que chega diretamente à cidade de Constância está iniciando suas operações hoje. Vamos lá. Quando haverá um que vá direto para a Baía de Príncipe? Eu realmente não quero pegar um navio e pular novamente. É péssimo. Realmente horrível. Ei, quem é você? A garota de cabelos castanhos leu despretensiosamente e deu sua opinião. Enquanto falava, abaixou o jornal e revelou sua testa brilhante e olhos castanho claros, olhando para Klein com um olhar adulador e surpreso. Olá, sou Klein Moretti. E estou aqui a convite de Dan Smith, disse Klein enquanto abaixava seu chapéu contra o peito e se curvava ligeiramente. A garota de cabelos castanhos parecia ter 20 e poucos anos. Ela usava um vestido verde claro, típico de Lowen, que era realçado por belas rendas nas mangas, gola e busto. Oh, capitão. Tudo bem, espere aqui por um momento, eu vou buscá-lo. A garota se apressou e entrou na sala ao lado dela. Ela não serviu nem mesmo um copo d'água. O nível de profissionalismo é preocupante. Klein sorriu levemente enquanto esperava em seu lugar. Depois de 2 ou 3 minutos, a garota de cabelos castanhos abriu a porta e saiu da sala. Ela disse com um sorriso doce. Sr. Moretti, por favor, siga-me. O capitão está de vigia no portão Chanes e não pode sair no momento. Ok, disse Klein e rapidamente a seguiu. Em sua mente, ele ponderou consigo mesmo. Portão Chanes? O que poderia ser isso? Passando pela divisória, a primeira coisa que viu foi um pequeno corredor, com apenas 3 escritórios em cada lado. Alguns desses escritórios estavam trancados, enquanto alguns estavam abertos, revelando alguém no interior que digitava sem parar em uma pesada máquina de escrever. De relance, Klein notou uma figura familiar. O jovem oficial que investigou seu apartamento, o de cabelos negros, olhos azuis e de aura romântica como um poeta. Ele não estava usando uniforme, sua camisa branca de clarinho não estava colocada por dentro, deixando com uma aparência um tanto quanto indisciplinada. Talvez ele realmente seja um poeta. Klein acenou com a cabeça em saudação e foi respondido com um sorriso. A menina de cabelos castanhos empurrou a porta do escritório à esquerda no final da sala e apontou para dentro, dizendo em tom agudo: Nós ainda temos que descer alguns andares. Esse escritório não tinha móveis, apenas uma escadaria de pedra branca acidentada que se estendia para baixo. Os 2 lados da escadaria estavam iluminados por lâmpadas a gás. O brilho estável dissipava a escuridão e dava uma sensação de harmonia. A menina de cabelo castanho foi na frente, olhando para os seus pés enquanto caminhava com cuidado. Embora eu venha aqui muitas vezes, ainda tenho medo de cair e sair rolando como um barril. Você não sabe, Leonard fez tal tolice.
No primeiro dia, após ter se tornado um sem-sono, no primeiro dia em que não havia dominado seus novos poderes, ele tentou descer correndo o lance de escadas e ele se tornou uma roda de carroça. Foi hilário se você pensar nisso. Ah, sim, foi o cara que te cumprimentou agora há pouco. Isso foi há cerca de 3 anos? Por falar nisso, estou com choques noturnos há 5 anos. Eu tinha apenas 17 anos quando me juntei. A garota observava seus passos enquanto falava. De repente, ela bateu em sua testa e disse: Esqueci de me apresentar. Eu sou a Rosane. Meu pai era um membro dos Falcões Noturnos que se sacrificou em um incidente há 5 anos. Suponho que a partir de agora seríamos colegas. Sim. Colega é a palavra certa. Nós não somos colegas de equipe, já que não somos Beyonders. Espero ter a honra, mas ainda depende do que o Sr. Spears tem a dizer. Disse Klein enquanto avaliava o ambiente fechado. Ele sentiu que estavam indo para o subsolo, pois a umidade escapava das paredes de pedra, dissipando o calor do verão. Não se preocupe, o fato de você ter chegado tão longe significa que o capitão concordou. Eu sempre tive um pouco de medo dele, mesmo que ele seja amável. Uma figura paternal. Eu não sei porquê, mas ainda tenho medo. Disse Rosane como se houvesse um pedaço de doce em sua garganta. Klein respondeu bem-humorado. Ter medo de um pai não é normal? Verdade. Rosane disse enquanto se apoiava na parede ao redor da curva. Enquanto falavam, os dois terminaram de descer as escadas e chegaram ao piso de pedra. Era um longo corredor. Ambos os lados das paredes estavam equipados com lâmpadas a gás cercadas por grades de metal. As sombras de Klein e Rosane foram alongadas sobre a iluminação. Klein percebeu que havia um emblema sagrado das trevas a cada poucos metros, símbolo da deusa da noite eterna. Um fundo preto profundo pontilhado de adornos cintilantes, enquanto se agrupavam precisamente a metade da lua carmesim. Esses emblemas não pareciam especiais, mas caminhar entre eles deu a Klein uma sensação de serenidade. Rosane também parou de falar, ao contrário de seu estado anterior. Em pouco tempo, o cruzamento apareceu à frente. Rosane apresentou brevemente. O caminho à esquerda leva à Catedral de Santa Selena. À direita, então, o arsenal, o depósito e os acervos. E logo em frente está o Portão Chanes. Catedral de Santa Selena? Então a Rua Zolteland fica logo atrás da Rua do Luar Vermelho? Klein ficou um pouco atordoado. A Catedral de Santa Selena, da Rua do Luar Vermelho, era a sede da Igreja da Deusa da Noite Eterna em Tingen, um local sagrado onde os seguidores locais ansiavam por visitar. Juntamente com a Catedral dos Números Sagrados da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria nos subúrbios, e a Catedral do Rio e do Mar da Igreja do Senhor das Tempestades no norte de Tingen. Eles sustentavam os círculos religiosos da cidade de Tingen e suas cidades e aldeias afiliadas. Consciente que seu estado se tornava impróprio para perguntar mais, Klein apenas ouviu em silêncio. Eles passaram pelo cruzamento e seguiam em frente. Em menos de 1 minuto, um portão de ferro preto esculpido com 7 emblemas sagrados foi visto. Estava ali, pesado, frio e dominador, como um gigante protetor da escuridão. Portão Chanes, disse Rosane, lembrando e apontou para a sala ao lado dele. O capitão está lá dentro. Entre sozinho. Tudo bem, obrigado. Respondeu Klein educadamente. A sala que a Rosane se referia ficava logo em frente ao Portão Chanes. As salas estavam abertas, revelando o interior da sala iluminada. Klein respirou fundo para se acalmar. Entre. Ele ouviu a voz profunda e amável de Dan Smith. Klein abriu gentilmente a porta destrancada. Havia apenas uma mesa e 4 cadeiras no interior. Dan Smith coçou as entradas capilares, usando o casaco preto da noite anterior e uma corrente com um relógio de ouro em volta do peito. Estava lendo o jornal sossegadamente. Venha e sente-se. Você decidiu? Tem certeza de que quer se juntar a nós? Perguntou Dan e sorriu enquanto abaixava o jornal.
Klein tirou seu chapéu e fez uma reverência. Depois sentou ao seu lado da mesa e disse: sim, tenho certeza. Então, dê uma olhada nessa escritura. As pessoas gostam de chamar isso de contrato agora. Dan puxou a gaveta da mesa e tirou 2 cópias do contrato. Não havia muitas cláusulas e a maioria delas havia sido mencionada por Dan Smith. A ênfase estava na cláusula de confidência. Violadores eram julgados nas cortes do Tribunal da Igreja da Deusa da Noite Eterna, em vez dos tribunais do reino. Era semelhante a como soldados oficiais eram enviados para a corte marcial para julgamentos. Eu vejo que consigo dormir agora. Ok, Faust, durma bem, tá? Espero que você se cuide. Aqui, total, um contrato de 5 anos, 2 libras e 10 soles como salário semanal, 10 soles como compensação pelo risco e confidencialidade. Klein leu e respondeu com determinação. Não tenho nenhum problema com isso. Como dorme, né? Com a minha voz falando boa noite pra você. E que te amo. Que meus pais cheguem em casa logo, amém. Então assim, disse Dan enquanto apontou para a caneta tinteiro vermelha escura e para a tinta. Klein usou um pedaço de papel de rascunho para experimentar a caneta antes de respirar. Ele assinou em ambos os contratos com seu nome. Klein Moretti. Vem com essa agora não, Nelly Cruz. Como ele ainda não tinha carimbo, só podia usar essa impressão digital. Dan recebeu o contrato, tirou o carimbo da gaveta e carimbou no final do contrato em algumas partes importantes. Feito isso, ele se levantou e devolveu um dos contratos com uma mão e esticou outra para Klein, dizendo: bem-vindo. De agora em diante, você é um de nós e, por favor, não esqueça de que o contrato também é confidencial. Klein também se levantou, recebeu o contrato, apertou a mão dele e disse: então, devo me dirigir a você como capitão? Sim. Os olhos acinzentados de Dan pareciam especialmente profundos no ambiente escuro. Depois de apertar as mãos, eles se sentaram. Klein olhou para o carimbo do contrato, que dizia: Esquadrão de Falcões Noturnos, Cidade de Tingay, Condado de Awa, Reino de Loe. Eu não acredito que você usaria o nome Companhia de Segurança Blackthorn como disfarce. Ele riu e disse: na verdade, temos outras placas. Dan tirou um pedaço de papel da gaveta. Era carimbado com os carimbos do governo da cidade e do departamento da polícia. O conteúdo era o seguinte: 7 unidades do Departamento de Operações Especiais, Polícia do Condado de Awa, Rio de Loe. As primeiras 4 unidades são os policiais regulares responsáveis pela segurança geral, como a Unidade de Proteção VIP e a Unidade de Proteção de Instalações Essenciais. E da Unidade 5 em diante são os que lidam com incidentes sobrenaturais em cada cidade. Nossa unidade é responsável por incidentes relacionados aos seguidores da Deusa da Noite Eterna em Tingay. Se houver diferentes tipos de seguidores, então dividimos a área de acordo. Estamos principalmente encarregados de lugares como o Norte, o Oeste e a região do Gulden Indus. Dan apresentou brevemente. A Unidade 6 do Esquadrão dos Punidores Mandatados sobre a Igreja do Senhor das Tempestades está encarregada da região do Cais, do Leste e do Sul. A área da Universidade e os subúrbios estão sobre a Unidade 5, que é a Esquadrão da Consciência Coletiva das Máquinas em Chaikin. Certo! Claro, não tinha dúvidas sobre isso, então riu. O que acontece se alguém realmente vier aqui devido à placa da Companhia da Segurança Blackthorn e solicitar nossos serviços? Nós aceitamos esses pedidos, por que não? Contanto que isso não afete nossas operações diárias. Disse também devagar e bem-humorado. Qualquer ganho a mais seria considerado bônus adicional. Então nossos membros estão sempre dispostos a aceitar esses trabalhos. De qualquer forma, mercado para assuntos triviais e incômodos como encontrar cães e gatos foi monopolizado por detetives particulares.
Então, quantas pessoas fazem parte deste esquadrão de falcões noturnos? Kai perguntou, já que eles estavam nesse tópico. Não há muitos incidentes sobrenaturais. Então, ainda menos Beyonders. Há apenas 6 membros formais de falcões noturnos em toda a cidade de Tingen, incluindo eu. Quanto à equipe civil, há 6, incluindo você. Kai acenou com a cabeça e eventualmente fez a pergunta que mais lhe preocupava. Então, capitão, o que você quer dizer com Beyonders perdendo o controle? Por que isso acontece? E acabou aqui, na pergunta, pra deixar um cliffhanger. Até que foi bem susto. Sim, foi legal, tipo assim, mostrando o local. Alzo, não queria falar nada, mas o Leonard, se for o que eu tô pensando, ele é bem... Deixa eu só trazer um PNG dele, que o Clay chamou ele de poeta. Então, tipo assim, sabe, a primeira informação que a gente sabe dele é o fato de que ele já rolou as escadas. É uma coisa meio cômica, velho. Gente, eu apresento pra vocês, tá? Tá, é mexicano, mas é o Leonard. Vulgo o cara que caiu da escada, que a Rosane falou. Imagina esse cara rolando a escada igual uma carroça. Basicamente isso. Ele tinha bigode na minha cabeça. Não. Assim que ela falou o nome do Jutsu, eu falei, nem fudendo que é esse mano, velho. Nem fudendo que é esse mano. Colega, onde que trabalha mesmo? Na companhia de segurança Blackthorn. Então eu só vim deixar pra alguém rolar a escada e tá ótimo. Eu só queria mostrar porque, tipo assim, eu acho as luvas vermelhas dele meio icônicas. Não sei se ele adquire elas depois, mas as luvas vermelhas são muito icônicas pra deixar batido o Clay, pelo amor de Deus. Então deve ser algo que adquire depois, porque é muito icônico essas luvas.